conselheiros forem representados de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. Letra A. Exoneração do ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento do ensino que atuam. B. Atribuição à falta injustificativa ao serviço em função das atividades do Conselho. C. Afastamento involuntário injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Inciso 5º, veda quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividade do Conselho no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Em discussão, o artigo 12, com os seus incisos e alíneas. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 13º, o Conselho do Fundeb não contará com a estrutura administrativa própria, devendo o município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e composição. Parágrafo único. A Prefeitura Municipal deverá ceder ao Conselho do Fundeb um servidor de quadro efetivo municipal para atuar como secretário executivo do Conselho. Parágrafo único, já leu? Já leu? Parágrafo único. Em discussão, o artigo de número 13, com seu parágrafo único. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 14º, o Conselho do Fundeb poderá sempre que julgar conveniente. Inciso 1º, apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo. Inciso 2º, por decisão da maioria dos seus membros, convocar o secretário municipal de Educação ou o servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Inciso 2º, requisitar-se ao Poder Executivo cópia dos documentos referentes à licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do Fundo. B. Folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles que, em efetivo exercício da educação básica, indicar o respectivo nível de modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. C. Convênios com instituições. D. Outros documentos necessários ao desempenho de suas funções. Inciso 4º, realizar visitas e inspetorias em loco para verificar a. Desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares nos recursos do Fundo. B. Adequação do serviço de transporte escolar. C. A utilização e benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo. Em discussão, o artigo de número 14, com todos os seus incisos e suas alíneas. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 15º, fim do mandato dos conselheiros durante um prazo previsto no parágrafo 2º do artigo 2º dos novos membros deverão se reunir os membros do Conselho do Fundeb, cujo mandato está se encerrando para transferência de documentos, informações e interesses do Conselho. 15º. Em discussão, o artigo de número 15. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 16. Fica revogada a Lei 3.306, de 22 de junho de 2007, a Lei 3.547, de junho de 2011, bem como a disposição em contrário. Em discussão, o artigo de número 16. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 17. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, segunda votação e redação final em bloco. Segunda votação e redação final em bloco, vereador Ivo Evangelista. Vereador Cosme Araújo. Vereador Gilmar Sodré. Aprovado em segunda votação e redação final em bloco. Qual é? Cadê Jamil? O projeto de Jamil aqui. Cadê o projeto? Cosme Araújo. Vereador Cosme, um momento. Isso aqui é pela competência. Eu sei que barriga você vai votar em mim mesmo. Não tem outro. Magal, tem outro nome? Só você, gurita.
Parecido da Comissão de Justiça. Parecido da Comissão de Justiça, o projeto de lei 006 altera o artigo 1º da Lei número 3.756, de 9 de novembro de 2015. O projeto de lei que cria a Unidade de Conservação e de Proteção Ambiental, denominada... Eu já lei de novo, lei de novo? Eu já li isso aqui. Em discussão e votação, parecer da Comissão de Justiça, com assinatura de todos os membros. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 006, base 2016, altera o artigo 1º da Lei 3.756, base 2015, de 9 de novembro de 2015. Artigo 1º, artigo 1º da Lei 3.756, base 2015, de 9 de novembro de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º, fica criada a Unidade de Conservação e de Proteção Integral denominada Parque Natural Municipal da Boa Esperança, na área da Mata da Esperança, situada dentro do perímetro urbano do município de Ilhéus, com área total de 477.2.129 hectares de condomínio do município de Ilhéus, cujo limite de inscrição de confrontações com o respectivo mapeamento constam dos anexos 1º e 2º da Lei Complementar 001, base 2001, de 7 de junho de 2001. Em discussão, artigo 1º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, artigo 2º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Revoga-se as posições em contrário. Em discussão, artigo 3º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontrar. Aprovado por unanimidade. Vereador Ivo Evangelista. Segunda votação e redação final em bloco, a pedido do vereador Ivo Evangelista. Vereador Ivo Evangelista, vereador Cosme Araújo, vereador Jamil Ock. Aprovado em segunda votação e redação final em bloco. Gabinete do vereador Jamil Ock, projeto de lei 024, base 2006, reconhece de utilidade pública a Associação Luta pela Terra Bom Jesus. Não, é só isso. Encaminhado pela competência para as devidas comissões. Projeto de lei 0022, base 2016, gabinete do vereador Jamil Ock. Reconhece a utilidade pública da Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Força e União Sem Terra de Ilhéus. Encaminhado pela competência para as devidas comissões. Projeto de lei 023, base 2016, gabinete do vereador Evangelista, dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Saúde Veterinária Itinerante e da outras providências. Pela competência para as devidas comissões. Gabinete do vereador Evangelista, projeto de lei 024, base 2016, institui diretrizes para a captação de profissionais de educação do município de Ilhéus para o atendimento de demandas que ultrapassam o currículo pedagógico formal das disciplinas e das outras providências. Pela competência para as devidas comissões. Gabinete do vereador Cosme Araújo, requerimento 067, base 2016. O vereador signatário da sua atribuição de conversa identitária desta Casa de Leis requer a Vossa Excelência que seja submetido ao presente requerimento para apreciação e votação em plenário em caráter de urgência, se aprovado, que se encaminha ao ofício do secretário municipal de Agricultura e Pesca de Ilhéus, Sebastião Antônio Vivas, consta convocado a prestar esclarecimentos sobre algumas denúncias do programa de aquisição de alimentos PAA sobre a sua responsabilidade de gestão. Requerimento de autoria do vereador Cosme Araújo, no sentido que seja encaminhado ofício ao secretário municipal de Agricultura e Pesca sobre denúncias sobre o PA. Em discussão e votação. Os vereadores... Não, vereador Cosme, a redação aqui... A redação aqui... Que nada. Não, pera aqui, calma. Me dê aí. Convocando. Convocando. O requerimento do vereador Cosme Araújo tem o objeto de convocar para prestar esclarecimentos o secretário Sebastião Antônio Vivas Costa sobre a aquisição de alimentos PA, sob sua responsabilidade de gestão. Em discussão, o requerimento do vereador Cosme Araújo. Em discussão, o vereador Jó. Alô. Eu acho que o vereador Cosme está correto em fazer a análise e a avaliação
a distribuição, a aquisição de alimentos. Só acho desnecessário o requerimento, porque o vereador Cosme